Bem, continuando, esse é o segundo vídeo de 10. Estamos começando, seguindo o livro Governantes Invisíveis e Sociedades Secretas, e Serge Ritin, editora Madras, deixa eu conferir, Emos, editora Emos, uma coleção Enigmas do Universo. Então, o que nós tínhamos dito antes é que nos bastidores da história, ao norte de Nice, encontra-se a pirâmide de Falicon, uma construção bastante estranha e que foi examinada pelos nossos amigos Robert Charroux, Guitterade e Maurice Guignan. A base desta pirâmide encobre uma dupla gruta subterrânea, chamada Gruta dos Morcegos. Estas salas subterrâneas são formações naturais, mas não há esta dúvida que desde o tempo antigo foram adaptados para servirem à cerimônia secreta de magia. A construção desta pirâmide por cima do santuário não é uma mera coincidência. De fato, por ocasião do solstício de verão, o sol, surgindo do horizonte, ilumina a parede de uma das grutas e a reverberação produz o desenho de um triângulo. Chegamos até aqui. Então eu disse a vocês que, na verdade, a gente viu no livro, né, tem uma pirâmide também, em cima de uma construção, e aí tem o livro Código da Vinci. Eu tinha dito que não sabia se era a Biblioteca de Paris ou o Museu de Paris, e aí aqui eu fui ver o livro, e aí aqui no começo do livro está dito. Então, capítulo 1. Museu do Louvre, Paris, 22 horas e 46 minutos. Então, a pirâmide está em frente ao Museu do Louvre, em Paris, e algo semelhante acontece ao norte de Nice, só que na base da pirâmide do Museu do Louvre não tem nada. É uma pirâmide, E na base no norte de Nice, então existe um túnel subterrâneo, você desce por uma escadaria. Também encontrei o exemplo da escadaria, não consegui a Quinta da Regaleira, os meus livros não estão aqui, e aí infelizmente eu não consegui. Mas consegui uma coisa semelhante. Aqui está o interior da Catedral de São Pedro, né? Aqui está o salão, aqui está o sólio papal. Então o altar está aqui, tá vendo? Ó, vai saber. Essa coisa branca aqui é o altar. E aqui por trás do altar, tá vendo? Aqui são as colunatas de Bernini. Aqui é a cobertura chamada sólio, que cobre o altar. O Papa celebra nesse altar. Geralmente só ele, não há nenhum celebrante. É uma construção maravilhosa, faz parte de uma coleção que são construções fabulosas, e aqui não é visível. Então você vê que, olhando daqui de fora, você não vê nada. Mas eu vou passar para dentro. Vou passar para dentro. E aí, passando para dentro, você vai ver exatamente o que eu queria mostrar a vocês. Aqui, ó. Está aqui. Então, é isso que existe debaixo da pirâmide na cidade de Nice, né, ao norte de Nice. Então, está vendo as pessoas aqui que estão entrando? Aqui embaixo tem o túmulo de São Pedro e São Paulo. O altar da Catedral de São Pedro foi construído na primeira catedral, feita por Constantino, sobre o túmulo dos apóstolos que foram martirizados em Roma, no ano 64, 65, e aí o altar encobre aqui está a visão externa da Praça de São Pedro, aqui está a cúpula, né? E o que eu quero, e mostrei para vocês, aqui está a famosa Praça de São Pedro, né? Em formato dizem que é duas mãos que vão se unir em forma de oração, mas o que eu queria mostrar é isso aqui.
Então é isso aqui. Então, na maçonaria antiga, era uma caverna, era uma gruta. E como os pré-históricos, eles desciam para poder encontrar grutas, então, de uma maneira semelhante, como a primeira iniciação maçônica, que é o vitriol, acontece numa gruta, né? Mostrei para vocês. Então, vamos recapitular rapidinho. Supostamente uma gruta, né? Na verdade, não é uma gruta de verdade, mas tanto os maçons operativos quanto os maçons modernos, a primeira iniciação é feita numa gruta. Então, é difícil, é a falta de espaço. Então aqui está os maçons operativos, mostrando rapidinho, porque são 5 minutos. Tá vendo? É uma gruta, olha o buraco aqui da gruta, exatamente como na pré-história, já mostrei a vocês antes como eram as grutas pré-históricas. Então aqui está o mestre com os papéis, né, com avental, aqui o aprendiz com avental, e ele mostrando ao aprendiz nessa mesa o ofício, quer dizer, a arte do ofício. Se ele é pedreiro, aqui ele está ensinando como era a arte do pedreiro. Vidraceiro, se ele fosse ladrilheiro, ou se ele fosse, seja o que fosse. Então aqui era o segredo maçônico. Mas aí ele tinha que dar uma olhada nisso aqui, o aprendiz, que era criado por ele. Né? Era assim. Nas guildas medievais, o mestre criava o aprendiz. Desde 7, 8 anos, vivia na casa do mestre. E aqui está uma cerimônia de um aprendiz maçom das guildas medievais. E aí depois eles desciam, aqui é a escadaria de uma gruta, e aqui tinha uma mesa semelhante a esta, e só que esta mesa tinha algo que na maçonaria moderna se usa, e que é que eu estava mostrando para vocês, repetindo para que vocês não se esqueçam. É mais complexo, porque lá só tinha uma pedra de cristal, simbolizando o sal, uma pedra de enxofre, o enxofre mesmo, dentro de um pires, uma porção de mercúrio, que é o único metal líquido. A gota, se você balançar, ele balança que nem uma gema de ovo dentro de um. Então, e uma pena de águia, que era o símbolo do hidrogênio. Então, isso foi substituído. Então, agora o que existe é isso aqui. E isso aqui é, na verdade, uma simbologia completamente diferente. A pena está ali, mas é pena para escrever um testamento. A luz maçônica é simbolizada aqui pela vela, a ampulheta, o tempo, o crânio, que havia lá para os aprendizes da maçonaria operativa, havia o crânio, que era: se queres bem viver, pensa na morte. Então a única coisa que tinha era a ampulheta e o crânio. Aqui tem um testamento, que para os operativos não fazia o menor sentido, porque eles não estavam assinando uma sentença de morte. E na maçonaria, que nós estamos aqui classificando como maçonaria moderna, então tem um papel onde está timbrado Skull and Bones, caveira e ossos, e ele vai fazer o testamento dele. E aí, essa era a primeira coisa que nós mostramos, e aí nós procuramos, então, a certeza agora já temos no Código da Vinci. Então, a pirâmide está à frente Museu do Louvre, no romance de Dan Brown, de 22:46, onde o professor Langdon está fazendo uma conferência. Começa assim o livro e vai adiante. O romance fez sucesso, mas se você for lá no Museu do Louvre, à frente tem uma pirâmide, e essa pirâmide é assentada no chão. Mas ali, em Château-Lorraine, na verdade em Nice,
nós temos uma pirâmide, só que debaixo dela tem um subterrâneo, e esse subterrâneo leva a uma escadaria semelhante a esta, que na maçonaria só vai aparecer no segundo grau. No primeiro aqui nós estamos ainda, não estamos nem no primeiro grau. Estamos na recepção do candidato na primeira prova, que é a prova da terra. Então, você vê as pessoas aqui descendo, ou seja, ultrapassaram o altar, tiveram permissão para isso, viu? Porque as visitas têm que pedir permissão, marcar dia e hora, e então por trás desse altar que ninguém vê, está esse buraco que todo mundo pode ver e pode descer para visitar a cripta funerária dos apóstolos Pedro e Paulo, que foi permitido por Bento XVI, para que os arqueólogos tirassem daqui de dentro para ver se de fato havia os ossos dos apóstolos Pedro e Paulo. Comprovaram que sim. Então aqui está as pessoas que estão descendo, é uma escada em caracol, e assim é a Quinta da Regaleira, né, em Sintra, Portugal, mas é muito mais bela do que essa, e eu tenho detalhes, só que o livro não está comigo. De qualquer maneira, está aqui algo semelhante. É isso que está debaixo da pirâmide, em Château-Rennes, na Nice, no castelo de Rennes, né? Château é castelo, ao norte de Nice, na França. Está aí, então, isso aqui não existia para os maçons operativos, mas eram grutas naturais. Aqui foi construída. Aqui fizeram uma construção para que o túmulo dos apóstolos fique lá embaixo, né? E aí os visitantes possam fazer essa viagem, como a escada seria muito longa, porque botaram o túmulo dos apóstolos muito, muito lá dentro. Ó, tem gente por aqui descendo, tem gente por aqui descendo. Na Quinta da Regaleira é uma maravilha, é maravilhosamente bem feito e é linda, 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 linda. Né? Então, está mostrado o que eu prometi a vocês. Além disto, a minha, vamos dizer assim, o meu estupor diante do fato de que os maçons simplesmente operativos, eles se reuniam em lojas que eram de uma simplicidade muito grande, né? Aqui nós temos vários exemplares, não estão coloridos, mas eu vou mostrar nos dois livros de maçonaria. Eu tenho o Duque Knut, que é esse volume, ai meu Deus do céu, grande a beça, né? Escrito aqui, a maçonaria, está de cabeça para baixo. Então, cuidado para não tocar numa tecla, mas não, se você quer tocar numa tecla, acabou. Então, a maçonaria de Duque Knut. Estou mostrando ele, então tudo que eu estou dizendo está na praça, viu? Estou dizendo nada que seja proibido. Eu sou grau 33, soberano grande inspetor-geral do GOMEB, pelo GOMEB, e sou mestre instalado, portanto, pertenço à corte do rei Salomão. E aí já estive no lugar onde eles chamam o trono de Salomão. Aqui está em preto e branco, uma loja magnífica. Se fosse colorida aqui seria magnífica. Aqui está o altar central no pavimento mosaico. Aqui agora vamos ver se o lugar onde o grão-mestre fica se chama, o venerável mestre fica, se chama Oriente. Então aqui nós estamos vendo da entrada da loja para dentro. Então aqui está o Oriente. Aqui está a cadeira do venerável mestre. Aqui em cima dele tem alguma coisa, vamos depois ver. E aqui tem duas fileiras de bancos, como se vocês forem no Mosteiro Beneditino, vocês vão ver no lugar das orações, dentro do presbitério. Eu fui diácono beneditino, então tem duas fileiras de bancos, uma em frente à outra. A maçonaria copiou isso, porque não é comum. Geralmente os bancos são um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Aqui o que nos chama a atenção é o pavimento mosaico. E tem aqui o altar dos juramentos. E vamos ver por quê.
é o objeto desse capítulo. Já estamos há quase 15 minutos. E aqui nós temos o pavimento mosaico, que prova que a maçonaria jamais lutará pela igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade, liberté, égalité, fraternité, porque é dogma maçônico que o mundo é feito de uma diversidade. Isso é natural, a natureza impõe isso, portanto, a divisa liberté, égalité, fraternité é uma mentira maçônica da Revolução Francesa, entre as muitas, porque o pavimento mosaico é obrigatório em toda loja maçônica. Aqui está um pouco menos visível, porque os quadrados são grandes. Quanto menores os quadrados, mais visíveis. Aqui são pequenos, né? Aqui estão as duas colunas. Essas duas colunas vão chamar a nossa atenção, porque essas duas colunas estão aqui, são do Templo de Salomão, e aqui está o altar dos juramentos, que equivalia ao altar dos sacrifícios no Templo de Salomão. Então, temos aqui mais uma loja luxuosa, tá vendo? De novo, as cadeiras, tá vendo? De um lado e de outro. E temos aqui, no Oriente, o altar do Venerável Mestre, com a cadeira, que tem várias cadeiras, porque ao lado dele pode ficar o Past Master, ou seja, o Venerável do ano passado, do ano atrasado. Então os Past Masters ficam sentados ao lado dele, e aqui está o secretário, que tem a sua mesa à parte. Então, aqui está o altar do Venerável. Aqui em cima tem a porção de objetos simbólicos, e o do secretário não. A cadeira do Venerável é chamada de Trono de Salomão. E, curiosamente, agora para vocês, essas duas colunas estão na frente do Templo de Salomão, de Jerusalém, construído no ano 950, 955 mais ou menos, por Salomão no seu reinado. Aí a gente começa a perguntar por quê. E aqui está no centro do pavimento mosaico o altar chamado altar de juramentos, que na verdade dentro do Templo de Salomão existia realmente e se chamava altar dos holocaustos, onde se sacrificavam ovelhas, bois e isso aí tudo. Então, ali é o sacrifício do candidato. Ele sacrifica o quê? A liberdade. Ele jura obedecer cegamente a tudo que a maçonaria mandar. Então, é uma barbaridade, né? Quer dizer, é absurdo. Aqui está um painel maçônico mostrando que lá dentro tem 3 colunas. Do lado de fora tem 2, vou mostrar isso de novo, mas lá dentro tem 3. Aqui nós temos George Washington, né? Tá vendo? 1, 2, 3. Então tem 3 altares. Logo, ele está diante da mesa do Venerável, porque para chegar à mesa do Venerável Mestre, você tem que subir 3 altares. Então, 1, fé, 2, esperança, 3, caridade, segundo eles. Não acredito que seja isso, porque a maçonaria moderna é meio escabrosa. De qualquer maneira, temos aqui as 3 colunas, né, e o pavimento mosaico e outros objetos. E aí, nessas 3 colunas, repousam um segredo, que uma delas está aqui, ó, olhem com atenção, uma delas tem um chifre de carneiro enrolado aqui, que é chamado jônica, significa sabedoria, está em cima da mesa do Venerável Mestre, o altar da sabedoria. A outra é dórica, essa é jônica, significa sabedoria. Essa é dórica, é mais simples, e significa força. E essa tem um cesto, uma cestinha de flores em cima, que significa beleza ou harmonia. Então é sabedoria, força e beleza. As 3 colunas que estão dentro do templo, onde em cima do altar do Venerável, em cima dos altares, a coluna da força, da sabedoria, que tem chifres, parece o chifre de um carneiro, significa a sabedoria, está em cima do altar do Venerável Mestre. Além disso, tem mais 2 altares, vou mostrar a vocês onde ficam, na posição onde ficam. Está aqui no primeiro vigilante a coluna dórica, que significa força. E aqui em cima da mesa do altar do segundo vigilante está a terceira coluna, que é coríntia,
que se chama harmonia ou beleza. Então são essas as 3 colunas que estão aqui no pavimento mosaico, mostrando que lá dentro tem 3 colunas. Mas tudo bem, lá dentro tem 3 colunas, tá legal. Aqui nós estamos, como já disse George Washington, claro que ele está no oriente da loja, ou seja, à frente dele aí tem um altar do Venerável Mestre, né? Aqui tem 2 colunas, pequeninas, que reproduzem as 2 grandes, está vendo? Ó? Uma coluna aqui, uma coluna aqui. Não é toda a loja maçônica que coloca essas 2 colunas aqui. No caso, as 2 que estão, que eu mostrei a vocês aqui, toda a loja maçônica tem. Essas são enormes e simbolizam as 2 colunas que estão em frente do Templo de Salomão. Então, curioso, né? O altar dos holocaustos, que está no Templo de Salomão, Jerusalém. As 2 colunas que estão diante do Templo de Jerusalém. Lá dentro fizeram algumas adaptações, então tem 3 colunas. E o meu escândalo era dizer a vocês que inicialmente era uma organização muito simples. E, a gente tem aqui vários exemplares, mais do que na outra. Então, aqui nós vamos mostrar a vocês o que nós já mostramos na outra, que está no livro do Keiko McNulty, tá vendo? Ó? Um pedaço do céu aberto, um templo. Então, não era um templo. Eles imaginavam que estavam num templo porque supunham estar sob o céu. E templo quer dizer o pedaço do céu que se vê. Templo. Aqui está o vitriol maçônico, tá vendo? Não está colorido, em preto e branco, mas é a mesma coisa, só não está colorido. A vela maçônica, a luz maçônica, a pena, a caveira, a ampulheta, o papel para escrever com essa pena e tinta o juramento, e aqui a cadeira onde o candidato senta para escrever o seu juramento de obediência cega à maçonaria. Aí a coisa já complica. Obediência cega é complicado, né? Mas eu fiz isso porque eu tinha que chegar como Cristo, tive que descer ao inferno para depois ressurgir dos mortos. E eu fui em muitos lugares que vocês nem imaginam. A minha aventura parece com a de José do Egito. Tive que viver no Egito durante muito tempo, servindo ao faraó para poder saber. Então veja, uma coisa tão simples, né? Uma mesa, aqui um espelho. Nesse espelho eles supunham, lá o espelho, porque do céu vinha templum, pedaço do céu que se vê, vinha uma luz, a luz da sabedoria, a luz da divindade, do Espírito, que iluminava os membros da loja que estão aqui em torno de uma mesa, ressentados, e aqui está o painel da loja, ou seja, as instruções, um desenho. Toda loja tem um painel, e aqui nós temos, por exemplo, painéis das lojas de aprendiz, companheiro e mestre, que nós temos os 3 painéis. Só tem 3 painéis. Então, painel de aprendiz, está aqui, tá vendo? Painel de companheiro, olha a escada em caracol, ou seja, como ele não constrói mais aquele poço, 23 minutos, ainda temos mais de 7. Então a escada em caracol foi substituída por essa escada, que ele supõe ser em caracol. Olha as 2 colunas aí, gente. E aqui são as 3 que estão lá dentro, né? Ó, sabedoria, a jônica, o chifrinho de carneiro, né? Aqui não tem ornamento nenhum, que é a dórica, símbolo da força, e aqui tem uma cestinha simbólica cheia de flores, que é beleza. O sol, a lua e as estrelas. E aqui nós temos o pavimento mosaico, o altar, e aqui está o altar, e essa escada está sobre o altar. Então, sobre o altar tem um livro, né? É o altar dos juramentos, e é em cima desse livro que tem essa escada. Então, não é como está aqui. Aqui eles até reproduziram o painel de aprendiz, mas fizeram uma coisa, uma impropriedade, né? Então, não está, as 3 colunas estão aqui, o altar não está colocado, a escada não está colocada ao lado do altar, está colocada simbolicamente em cima do altar.
porque é através da sabedoria do Venerável Mestre que eles vão encontrar a sabedoria, junto com a força, que aí no sentido é fortaleza, é vencer os embates da vida, isso é bonito, sabedoria, força e beleza. Então, com a sabedoria, eles vão encontrar como subir o altar e subindo a escada, que está em cima do altar, simbolicamente, vamos saber por quê, eles vão encontrar, portanto, a fortaleza, chamada força, e a beleza, que é a harmonia. São simbolizados aqui os 3 degraus que levam até o altar, são chamados de fé, esperança e caridade. Então, fé, acredito naquilo que me estão ensinando, é uma mulher com o livro aberto, portanto, simbolizando que o catecismo maçônico que ela está lendo, ela acredita no que estão dizendo. Esperança de que eles me deem a chave para eu descobrir o segredo maçônico. E caridade, uma mãe amamentando 2 filhos ao mesmo tempo, um em cada peito. Fé, esperança e caridade. Então, são os 3 degraus que levam para o altar do Venerável Mestre. Então, aqui no painel de companheiro, não vamos explicar muito agora, mas aqui é o símbolo da escada em caracol que nós vimos há pouco tempo atrás no Museu do Vaticano. No Museu do Vaticano, coisa nenhuma. No Vaticano, né, a cidade sagrada, a cidade santa, tem 2 cidades santas, Jerusalém, Jerusalém na Palestina e Roma. Então aquele pequenino pedaço de escada é para simbolizar, né, esse grande poço com uma escadaria que leva para o centro da Terra. Vitriol, visita interior à Terra, retificando-que invenias occultum lapidem. Visita o interior da Terra, você mesmo, e se você for reto, encontrarás a pedra oculta. A pedra oculta, na tábula esmaragdina, significa o seu si mesmo. Quem é você? Quem sou eu? Que é a grande pergunta do homem. Então, veja, aqui fizeram simbolicamente a escada em caracol, mas é só um pedacinho. E o cara está descendo, né, o candidato, e parou aqui porque não tem mais para onde ir. Então, na verdade, na Quinta da Regaleira, quando eu tiver o livro, a gente vai ver, ele vem daqui da loja, e isso tudo é simbólico, não existe. Tudo isso aqui é como a escada, também não existe. Então, são simbólicos, as 2 colunas são de fato, elas existem de fato, Jaquim e Boaz. Então, em toda a loja maçônica tem que ter as 2 colunas. Ó. No painel de aprendiz estão aqui 3 que são as que estão dentro, mas na frente da loja estão as 2 colunas. Já mostramos isso para vocês, Jaquim e Boaz. Não vou dizer o que elas significam, não faz parte do meu programa, mas a escada simbólica que está aqui, que está em cima do altar, é para recordar que foi assim que na Bíblia o patriarca Jacó, mudado depois o nome para Israel, dormindo no meio do campo enquanto ia para visitar o tio Labão, teve um sonho. Nesse sonho ele viu uma escada, e nessa escada os anjos desciam e subiam por ela. E apareceu no meio da escada um homem que disse: eu sou agente de Javé. Mas é a palavra perdida da maçonaria. Yod, Re, Val, Re. É a palavra perdida. A maçonaria chama isso de a palavra perdida, porque ninguém sabe como pronunciar o Yod, o Re, o Val e o Re. O que se procura na maçonaria é a palavra perdida, que cada um deve achar por si mesmo o que é que você perdeu e que era indispensável e que não podia ter perdido. Então, é essa escada que está simbólica, aqui está na Bíblia, Gênesis 28. Abram a Bíblia, Gênesis 28, você vai encontrar o sonho de Jacó. E aqui está simbolicamente na iniciação do companheiro maçom. Já perdi? Onde é que estava? Na iniciação do companheiro maçom, ela está simbolicamente representada por uma escada que seria aquela escada. Então, mas
aqui é simbólica, né? Não existe no templo, não existe isso aqui. Não vai para lugar nenhum, porque no Vaticano você viu, vai para o fundo da terra. Na Quinta da Regaleira vai para o fundo da terra. E lá tem alguma coisa, como tem ali no Museu do Vaticano. Agora, as duas colunas é uma incógnita. Por que essas duas colunas? O altar dos juramentos é outra incógnita. Por que tem um altar dos juramentos, que é o altar do sacrifício? Ali o maçom sacrifica a sua liberdade, jurando obedecer cegamente aquilo que a maçonaria lhe impuser. E aqui o painel de mestre. Então nós temos aqui aprendiz, companheiro e mestre, que é um caixão de defunto, onde ele morre. Há um ritual, que eu vou mostrar para vocês, o livro aqui mostra, eu não vou fazer nada que não seja permitido. Meu juramento será mantido. Mas, ó, isso é um livro, tá vendo? Maçonaria, faz parte de uma coleção. O que eu estou mostrando é apenas colando as figurinhas para fazer sentido para vocês. E aí, acabamos aqui. Então, tudo tem sentido, mas nos remete profundamente e de uma maneira total. Então, aqui está a escada, não existe a escada em caracol, né? Que não é a mesma escada que está aqui, não confundam. A escada que está aqui está em cima do altar e simboliza a escada que Jacó viu em sonho. No sonho dele, ele viu a escada onde os anjos de Deus subiam e desciam. E é essa escada simbólica que no painel do aprendiz está em cima do altar. Aqui não está, está na capa, né? No painel do aprendiz está em cima do altar. E aí, com a fé, esperança e a caridade, você deverá subir essa escada para chegar até Yod, Re, Vav, Re. Melhor não pronunciar o nome. Melhor dizer suas iniciais, porque são hebraicas. É a palavra perdida. Ninguém sabe o que significa. Mais uma vez, então, temos aqui algumas estranhezas. E vou terminar nos 4 minutos restantes, mostrando, mais uma vez, já mostrei 2 lojas luxuosas, né? E aqui as colunas. Por que as colunas do Templo Salomão estão aqui? Por que o altar dos sacrifícios está aqui? Para que o maçom sacrifique a sua liberdade, quando na verdade eles sacrificavam bois, carneiros e tal. Tudo isso aí será respondido ao longo dos nossos vídeos. E o que me escandaliza é porque, saindo dessa coisa tão simples, onde os mestres se reuniam em torno de uma mesa, como está ali em Kirkmaknut, o aprendiz lá era operativa, então não eram os mestres, né? Nesse caso aqui, em Kirkmaknut, era um aprendiz de um mestre, porque cada mestre tomava o seu aprendiz, e ele tinha a obrigação de pegar esse aprendiz em criança e levar esse aprendiz até o conhecimento da arte. Olha que maravilha! Chegamos a isso. Então, daquela coisa simples, hoje nós estamos aqui. Aqui nós estamos do Ocidente para o Oriente, porque o altar do Venerável Mestre não está aqui. Então, essa é a porta de entrada do Ocidente, porque no Oriente está o altar do Venerável Mestre. Por quê? Por que chegamos aqui? Por que tanto luxo? Né? Porque é de uma coisa tão simples como é isso aqui. E como é isso aqui, ó, que é uma iniciação de mestre. É uma coisa bastante bonita, me impressionou. Eu não dormi, na noite que eu fiz a iniciação de mestre, não consegui dormir, porque vamos dizer, o drama é tão poderoso, mexe com arquétipos tão poderosos, que eu não consegui dormir 1 minuto sequer, só lembrando. Então é um ritual feito por Elias Ashmole, que era um gênio. E aqui, mas veja, quem está fazendo o novo mestre, que está supostamente deitado sobre o caixão, que está no painel do mestre, é aqui um maçom que já passou por aprendiz, companheiro e agora está sendo iniciado mestre. Então ele deita em cima desse tapete com a forma de um corpo e ali ele está simbolicamente morto. Morto para a sociedade dos homens, nasceu para a sociedade dos maçons. E aí é esse o significado profundo que já está enunciado aqui na Câmara do Vitriol. Vais morrer. Então toda a iniciação será baseada no simbolismo da morte em todas as religiões. Agora, escândalo aqui vou mostrar um colorido, esse livro dá um colorido, olha só,
Lindo, 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 lindo. Olha que coisa fantástica, né? Transformou o que era apenas uma reunião de sábios, filósofos, pessoas que queriam saber mais, se transformou nisso aqui. Aqui estamos onde? Estamos do Oriente para o Ocidente. Ocidente é o lugar por onde se entra na loja. Oriente é o lugar onde fica o trono do venerável mestre, chamado de Trono de Salomão. Desculpa, o altar do venerável mestre com a cadeira, chamada Trono de Salomão. Duas cadeiras estão do lado dele, uma é do secretário e outra do orador. Então, assim está, em cima do altar dele está a coluna da sabedoria, a coluna jônica. Para que isso tudo? Né? Se seria tão fácil fazer tudo isso de uma maneira tão simples, apenas reunindo pessoas, como nós mostramos para vocês, por que razão, então, já chegamos ao final? Saímos de algo tão simples, uma simples reunião em torno da minha mesa. Tentei fazer isso, mas meus colegas desistiram, porque disseram que não tinha graça. Então eles não queriam sabedoria, eles queriam o luxo daquele salão lindíssimo que eu mostrei para vocês. E aqui, olha, numa cerimônia de mestre, que é o drama mais imponente que existe na maçonaria, como eu disse, não dormir, que a morte de Hiram Abif é uma lenda que reproduz um arquétipo poderosíssimo. Em todas as civilizações, em todas as sociedades secretas, existe a lenda da morte e ressurreição. Então, desde a Suméria Antiga até hoje. E aí eu fiquei tão impressionado que não dormi de noite. Nós temos aqui vários e vários e vários exemplos de maçons reunidos em tabernas, em lugares simples, de modo simples. E aqui nós temos um mestre maçom. Desculpa, o mestre está aqui ensinando o que ele está aqui ao aprendiz, assim como nós mostramos a vocês naquela iniciação 37. Já passamos dos 5 minutos, vou mostrar só isso. Assim como nós mostramos naquela iniciação dos maçons operativos, o mestre e o discípulo sozinhos estão no vitriol, na Câmara das Reflexões, e o mestre está mostrando ao discípulo o que é a arte que ele vai aprender. Agora parece que não encontrei. Então, 2 ali, 2 aqui. Né? O mestre tomava o discípulo como seu filho, a partir dos 7 anos, morava com ele, ensinava a ele a sua arte, e aí, por isso que eram só 2. Cada mestre tinha seu discípulo. Então, aqui nós temos uma coisa semelhante. Lembra? Na caverna, verdadeiramente uma caverna, então o discípulo e o mestre estão juntos, e o mestre está na caverna. Mas será que é nesse livro ou é no outro? Eu estou com vários livros, né? Mas é nesse aqui, porque é no vitriol. Então, mas não estou encontrando agora e o tempo acabou. Então, por que mudamos de alguma coisa tão simples, né, como era a maçonaria operativa, né, tão fácil de fazer, aqui ao redor da minha mesa, poderia ser feito, para algo tão luxuoso? Olha aqui, George Washington, posando para uma foto onde ele está no pavimento mosaico. Veja a posição dos pés dele, né? A posição é maçônica, o avental dele que foi confeccionado pela Marquesa de Lafayette, e ele aqui com o juramento maçônico dele, né? Atrás dele está uma coluna que tem o globo terrestre e outra que tem o globo celeste. E aqui em cima alguma coisa que é um G, a letra G. Vamos depois explicar o significado da letra G. Então, George Washington, Freemason. E aqui está o célebre pavimento mosaico. Então, igualdade vai para a poluição do Rio. Não existe, não sonhe, porque jamais a maçonaria vai fazer um mundo de iguais. Então, foi uma balela da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, uma tremenda mentira. Já passamos do tempo e tchau, bye, até a próxima. Eram 35 minutos, passamos 4 minutos.
E essa é a segunda de 10. Tchau.